Fala casais, tudo bem? Bom, para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamento e hoje a gente vai falar sobre as vantagens e as desvantagens de se contratar um pacote de serviço. Hoje em dia, a maior parte dos espaços, buffets, gastronomias e assim por diante, quase todos têm um pacote de serviço para oferecer para os noivos, ou seja, um serviço que é atrelado ao outro. E muito se questiona sobre isso, se é certo ou não é, se é válido ou não é. E aí eu vim trazer hoje algumas informações sobre o que vocês devem levar em consideração antes de fazer a contratação de qualquer pacote de serviço. O primeiro item é para a gente sempre ficar ligado em quais são os reais itens que estão inclusos dentro dessa proposta completa. Se é, por exemplo, um espaço, se é a gastronomia, se tem gerador, se tem decoração, se tem uma produtora do dia, se tem DJ, se tem iluminação. Então, cheque com esse fornecedor que você está contratando quais são exatamente os itens que estão inclusos para que você possa ticar ali naquela listinha que eu já comentei outras vezes com vocês. Como eu sempre falo, o ideal é que vocês tenham uma lista de todos os itens que vocês precisam para o casamento, para que vocês não se percam e para também que não fique nenhuma informação ou contratação pendente muito mais próxima ao casamento. Então, quando vocês já questionam esse fornecedor sobre quais são os itens que estão inclusos, fica muito mais fácil de você já dar o check e também de você planejar esse casamento. É muito importante que a gente tenha um descritivo de cada um dos itens que estão inclusos. Então, por exemplo, se é o espaço que você está contratando, quanto tempo de locação do espaço você tem inclusa, qual horário de início e término para montagem e desmontagem, qual horário de início e horário de término para o seu evento, que são horários divergentes, obviamente, a gente precisa de um tempo para montar, outro tempo para desmontar e um tempo de execução. Então, é muito importante que isso esteja claro. Se você vai contratar a gastronomia junto nesse pacote, qual é o pacote de gastronomia que está incluso? Quais são as bebidas? Quais são as alimentações? Os itens, né? Qual é o tempo que essa gastronomia vai ser oferecida aos seus convidados? Para quantas pessoas essa gastronomia está sendo providenciada? Se tem bebidas ou não? Quais são essas bebidas? Se você tem decoração incluso nesse pacote, quais são as flores? Quais são os tipos de arranjo? Quantidade de arranjos? Se tem ou não suplá, se tem ou não guardanapo, se tem ou não toalha, enfim, você tem que fazer um catadão de todos os itens que realmente estão inclusos dentro do seu pacote para que você não tenha um problema lá na frente. Eu costumo sempre citar alguns exemplos de casais que a gente atende e que acaba que dá uma forma para vocês entenderem melhor quais são os impactos que isso pode causar no casamento de vocês. Então, eu já fiz evento realmente que o casal acabou contratando um pacote de serviço e não se atentou aos pequenos detalhes, ao tempo de festa. Eles acharam que era um e na verdade era outro. Eu já tive outro casal que não se atentou ao descritivo de decoração. Então, estava planejando aí que teria suplá, que teria um lustre e na verdade isso não era do espaço, era do decorador. Eu já tive casais que pensaram que estava incluso a iluminação do espaço e na verdade esse era um item do DJ. Então é muito importante que a partir do momento que vocês decidam fazer uma contratação de um pacote de serviços, que você tenha o domínio completo de tudo que está incluso dentro dessa proposta. Dessa forma você evita erros, evita que você vai gastar um dinheiro que você já imaginava, já ter investido lá na frente, e você tem um domínio total do seu casamento. Então é muito importante que você tenha esse controle e um descritivo de cada item. Sempre, como eu sempre falo, não é um descritivo só falando porque isso, porque aquilo. É um descritivo no contrato. E quando vocês têm dúvidas em relação ao contrato, eu já abordei isso em outra live, já deixei isso como dica para vocês também, mas muitas vezes a gente não entende o termo técnico que o fornecedor utiliza. Isso não é uma coisa que os noivos precisam saber.
mas os noivos podem questionar. Vocês estão contratando um serviço? Então vale da parte de vocês perguntarem o que é iluminação cênica, o que está incluso. Aponta, vai até o espaço que você contratou e fala, é isso, é aquilo. Você tem essa facilidade hoje de fazer esse controle melhor com cada um dos seus fornecedores. Outra dica que é importante a gente checar na hora de fazer a contratação de um pacote de serviço é se existe ou não limitações. O que eu quero dizer com limitações? Às vezes a gente contrata um espaço para fazer o seu casamento, então a gente tem um espaço X. Existem limitações de contratar esse espaço X? Eu posso levar qualquer fornecedor ou o decorador só pode ser o decorador do espaço? Só pode ser o decorador fulano? Não, pode estar aberto, você pode levar quem você quiser. Então, entenda quais são as limitações do seu espaço. Uma vez que esse espaço tenha limitações, é muito importante você se identificar com toda a gama de fornecedores que estão ali dentro do contrato de vocês. Então, se é um decorador, se é uma gastronomia, se é um DJ, que você se identifique com o estilo de cada um desses profissionais. E entenda também se existem limitações em relação ao que você está contratando. Um grande exemplo é, se a gente tem um decorador já incluso no nosso pacote de serviços, essa decoração, ela pode ser ajustada? Eu posso trocar elementos? Eu posso incluir elementos? Eu posso excluir elementos? É muito importante que você consiga fazer esse controle total do seu casamento. Senão, você fica rendido muito mais próximo ao casamento e isso gera uma frustração no casal que às vezes a gente não consegue nem esconder. Eu já tive casais que entravam assim no casamento, tipo, olhando para uma coisa que, tipo, sei lá, um arranjo que não gostou e o espaço não podia trocar. Então, se você já identifica qual é esse item, você já pode, no início da sua negociação com o espaço, falar, olha, quero fechar aqui, mas eu não gosto disso. É possível a gente fazer a adaptação? Já coloca isso em contrato e evita uma dor de cabeça lá na frente. Deixa isso tudo alinhado e não tenha um problema depois, sabe? É muito difícil, depois que a gente já tem um contrato fechado com o fornecedor, com o espaço, com gastronomia, com buffet, com decoração, a gente fazer alguma alteração que esteja fora do escopo de trabalho desse profissional. Esse profissional, ele precisa entender o que você quer para que ele possa se doar também. Então, faça esse controle antes de você fechar a contratação. Outro ponto que é importante a gente saber, na hora da gente fazer a contratação do espaço, gastronomia, buffet, gastronomia e buffet é praticamente a mesma coisa, decorador, DJ, é importante que vocês entendam como que funciona o pós-venda desse espaço. Então, por exemplo, você está contratando um espaço que já vem o pacotão completo, que já tem espaço, gastronomia, decoração, DJ, um totem de fotos, um fotógrafo, não importa quantos fornecedores estão atrelados a esse pacote de serviços. E sim, como que vai ser o pós-venda? Primeiro, como eu falei, você tem que se identificar com todos esses fornecedores que você está contratando. Segundo, você tem que entender como é o pós-venda. Se você tem uma reunião com cada fornecedor, por exemplo, se você contratou um pacote de serviços que tem a decoração inclusa, você vai ter uma reunião com esse decorador? Você vai poder palpitar no projeto de decoração? Ou é um projeto de decoração fixo, com cores fixas, com formatos fixos? Você tem que entender, você tem que saber a diferença para que você possa ou não fazer essas adaptações. Muitas vezes é o sonho da noiva, é o sonho do noivo casar com, sei lá, um arco de flores lá no altar. E o espaço não permite. Ou não tem o decorador não tem esse item. Então, é importante que vocês entendam o que vocês querem, para que vocês saibam o que vocês podem ou não abrir mão na hora de vocês contratarem determinado fornecedor. E aí tem outro item que eu já falei um pouquinho, mas é sobre a inclusão de itens. Alguns espaços, alguns fornecedores, quando você pega o contrato, juro, para mim que sou assessora, me dá pavor ler alguns contratos de espaços que eu não vou citar nome,
mas que é não do início ao fim. Não pode colocar isso, não pode fazer por decoração, não pode colocar passarela espelho, não pode trazer totem. Então, assim, o espaço ele já está te sinalizando tudo que você não pode fazer. Tá errado o contrato dele? Não tá, porque ali dentro do contrato ele tá expondo quais são as normas e quais são as regras. Cabe a você aceitar ou não. Uma vez que você assina, você está aceitando a todas essas normas. Então não adianta chegar 2 semanas antes do casamento, 2 meses antes do casamento e pensar que você queria incluir algo que o espaço não permite. É importante para vocês noivos entenderem essas limitações, se vocês podem ou não fazer inclusões. Às vezes é uma família, um exemplo assim que eu já tive, que já aconteceu de casais, eles iriam se casar em uma sexta-feira santa, a família era católica, o cardápio de gastronomia tinha carne e frango. Para alguns católicos, eles não podem comer nem carne, nem frango no dia da sexta-feira. Eles precisam comer peixe, alguma coisa que não seja uma proteína vermelha, por exemplo. E aí, era importante o quê para esse casal? Que eles pudessem incluir o peixe. Quando a gente foi fazer essa inclusão, o que aconteceu? O buffet, a gastronomia que foi contratada, não tinha a inclusão de peixe, não fazia nenhum peixe. E o que fazia era o olho da cara, um pedaço do rim. O que aconteceu? O casal seguiu com o casamento, obviamente, já estava muito em cima da hora, mas isso acabou causando um desconforto, tanto para os noivos quanto para os convidados, porque tudo fazia parte ali da família deles, essa restrição. E aí não tinha, então você via ali dentro dos espaços, do richô, muita carne sobrando e as pessoas comendo a parte da batata, a parte da salada, mas não queriam comer a carne porque para eles era uma crença. Então, o que é importante? Que vocês noivos entendam quais são essas limitações e se você pode ou não fazer alguma inclusão de itens. Não pode? Tudo bem. Você está ciente disso? Você concorda com isso? Beleza, contrata o espaço. Não pode e você não concorda? Tá bom, procura outro espaço. Hoje você tem vários locais para você escolher, você não precisa ficar somente rendido a um único. A menos que seja o sonho da sua vida casar nesse único. Se for, quem vai ter que ceder é você. Mas que você, assim, faça isso de coração. Que você não fique depois pensando que você gostaria de incluir isso, aquilo outro. Não é legal. Isso causa uma frustração que acaba sendo impactante para o seu casamento. Então, não faça isso. Deixa eu ver aqui, eu acho que tinha uma pergunta. Acho que não. Eu que li a mais aqui, eu vi uma palavra e achei que já era uma pergunta. Então, gente, resumidamente, quando a gente faz a contratação de um pacote de serviços, é importante que a gente pese os prós e contras. Às vezes, algum espaço, ele não permite a gente tirar ou incluir algum item. Por exemplo, espaço X vende um pacote de serviços que tem decoração, DJ e a parte de gastronomia. E aí você, noivo, noiva, gosta muito, segue a fornecedora X, que é de decoração, ela já fez seu noivado, ela esteve com vocês, ela fez o pedido de casamento. Então, assim, é uma pessoa que você tem uma relação. E você quer essa pessoa trabalhando no seu casamento. Cheque isso antes. Tem espaços, por exemplo, que não aceitam assessoria externa. Essa eu me recuso a falar, mas assim, né? Gente, eu sempre penso que o seguinte, se a pessoa não aceita assessoria externa, como que você vai ter a garantia de que tudo vai ser entregue? Como você vai ter a garantia de que eles não estão fazendo uma coisa, que eles estão dizendo outra? Se eles não deixam nenhuma pessoa de fora entrar para fazer essa checagem, não sei. Na minha cabeça, não tô dizendo que tenha, mas assim, na minha cabeça não funciona. Mas enfim, se vocês noivos aceitaram e acataram isso, não adianta depois querer colocar uma assessora lá dentro. O que você vai fazer? Você vai contratar uma assessora, no contrato da assessora vai estar lá, que é a obrigação do contratante, no caso dos noivos, de que ela possa prestar o serviço,
Vai chegar lá, ela não pode fazer, ela vai fazer o quê? Sentar e esperar. Então, é muito importante que vocês pesem o pró e o contra na hora de você fazer a contratação. Uma parte muito boa nos pacotes de serviços é que acaba economizando tempo e muitas vezes uma parte financeira também. Como eu sempre digo, casamento, o céu é o limite. Então, muitas vezes a gente vai fazendo contratações, e a gente chega num momento assim que estoura o orçamento. Quando a gente faz um pacote de serviços já fechado, fica muito mais fácil a gente saber quanto que a gente vai investir no casamento no total. Então, isso pode facilitar um pouco para vocês. Pesem. Não existe uma regra para casamento. Existem tradições, existem tendências, mas não existe uma regra. Você não precisa fazer o seu casamento como se fosse o casamento da sua vizinha que casou ano passado. Você precisa trazer identidade para sua festa. Então, que você traga e seja alguma coisa parecida com aquilo que você gosta, certo? O que mais? Acho que era o último item, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei nas outras lives, vocês podem deixar aqui na nossa caixinha de perguntas. Essa é uma live curtinha mesmo, porque como eu falei, não existe uma regra que determina que se contratar um pacote é melhor ou se contratar um pacote é pior. Na verdade, existem prós e contras como tudo na vida. Existe prós e contras de casar, existe prós e contras de fazer uma festa, de viajar. Então, assim, tudo você vai fazendo uma escolha na sua vida. O que eu quis trazer aqui são esses pontos, levantar esses questionamentos na cabeça de vocês, noivos. É muito importante, eu vou bater nessa tecla, acho que até o final dos meus dias, que vocês, noivos, saibam, entendam o que vocês estão contratando. Quando vocês contratam muita coisa no escuro, isso pode se perder, vocês podem fazer algum investimento fora do que vocês estavam planejando, isso pode causar uma frustração, pode ser que falte algum item que para vocês é essencial, então pensem nisso tudo. Acabei não citando, mas ainda tem um outro ponto assim sobre pacotes de serviços e que é muito importante a gente citar na parte de inclusão é se ele permite aquilo que seja de fora. Por exemplo, você já tem um DJ contratado, mas você também quer uma banda. Esse espaço permite essa banda? É o sonho da sua vida ter uma banda? Esse espaço permite? Ou ele só permite o DJ da casa? Se ele permite, é com restrições? Eu tenho que trazer um rider técnico da própria banda? Eu tenho que trazer a sonorização dessa própria banda? Ou eu posso utilizar do DJ? Entendem que são pequenos detalhes nesse momento que fazem total diferença na hora de vocês fazerem ou não essa contratação, certo? Então, gente, mais uma vez agradeço a presença de quem esteve por aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar na caixinha de perguntas que em breve a gente faz uma live aí falando sobre isso. Obrigada pela presença. Um beijo.